E aí galera, tranquilo, numa boa? Eu estava aqui refletindo sobre uma das últimas falas do atual ocupante do comando lá em Brasília, quando ele diz que o perigo, se o presidente Lula fosse eleito, né, um dos perigos seria transformar os locais de tiro em bibliotecas. Perceba o perigo. Ao invés de treinarmos com armas, passaríamos a ler livros. Isso seria uma ameaça terrível. E eu fiquei pensando sobre isso e percebi como esta fala torna evidente o porquê do fascismo se estabelecer aqui entre nós. Se nós pensarmos sobre a nossa história, a história universal, mas basicamente europeia, todas as vezes que tentamos separar a realidade em duas, tipo o certo e o errado, o branco e o preto, em cima, embaixo, o bem e o mal, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem dá tiro, quem estuda, o teórico e o prático, todas as vezes que as pessoas tentaram separar a realidade em dois blocos, ou em vários blocos, desde que não se comuniquem, surgiram daí não só o fascismo, mas o totalitarismo, inúmeras guerras fratricidas. Ocorre sempre a dificuldade de compreender o outro, né? Até porque quando eu digo que existe o X e o Y, e eles são absolutamente X e absolutamente Y, eles não se conversam, eles não se misturam. Sempre que eu tento fracionar, eu faço com que essas frações não se comuniquem. Tanto é verdade que a gente ouve no senso comum, né, a ideia de dividir para conquistar. Isso já é do senso comum, mas é verdadeiro. Dividir. Por dividindo, fracionando, fazendo com que não haja comunicação e, portanto, não haja cooperação, fica mais fácil. E quando o nosso comandante do executivo racha a realidade dizendo: existe quem pratica tiros e existe quem pratica livros, e o perigo para quem pratica tiros é que quem pratique livros vença, fica evidente não só uma dicotomização da realidade, uma não conversa, mas a ideia de A versus B, né? A ideia de conflitos, a ideia de intransigência. Mas ao mesmo tempo, e é aqui que eu acho que a verdade fica mais evidente, ele consegue, este cidadão, consegue trazer à luz a ideia de que quem pratica livros vence quem pratica tiros, ou quem pratica a racionalidade, o conhecimento, a leitura, há de se sobrepor a quem pratica violência, né? Podemos ainda avançar. A ideia de um tiro certeiro é uma ideia de pouca reflexão e muito treino, muita prática, né? Muita vontade de praticar a mesma ação o maior número de vezes possível para atingir a perfeição. E a perfeição de quem está no estande de tiro é fazer com que a trajetória seja retilínea, o mais retilínea que for possível. E essa trajetória seja
de tal forma retilínea que atinja lá o objetivo. E detalhe, o objetivo é destruir, é atingir. Portanto, quando ele expressa o perigo de que esses locais de prática renitente de uma coisa só, os locais onde haja a prática da violência e uma violência organizada, pouco racional, né, seja destruído por quem fala de livros, né, é um medo que eu creio que é real, porque é incompatível não só o apelo à violência irracional, é incompatível não só a prática retilínea e contumaz, mas mais ainda, não é compatível a destruição se A B é destruído na estante de tiro, né? É incompatível, principalmente a ideia de destruição com a ideia eu ia dizer instrução, mas mais do que instrução, a ideia de conhecimento, de reflexão, de leitura e de calma, a ideia de tempo para pensar, repensar, refletir, que sugere a ideia de uma biblioteca, um lugar onde as pessoas sentam para discutirem assuntos, pelo menos, se não podem entre si, já que é uma biblioteca, tem que ter silêncio, entre o leitor e o escritor, entre o leitor e a ideia proposta no livro. Percebam que a ideia filosófica, que eu gosto muito, pré-socrática até, da dialética, que é a ideia de que os contrários coexistem, né? E a colisão, a ação refratária de elementos contrários é que produz a energia para um terceiro elemento, que seria o novo, né? Essa ideia de não exclusão, mas da manutenção do consenso com o dissenso, que é a essência da democracia, para produzir um terceiro, para mim isto é essencial. Percebam, só a luz plena, se eu pensar na luz plena, não é possível. Se eu pensar em escuridão plena, não é possível. Mas entre o claro e o escuro é que existe o dia, que existe a realidade e a normalidade. Nós não podemos pensar na verdade absoluta, porque não nos é possível. E também é inviável pensar na mentira absoluta, porque destrói a realidade. Nós temos a verdade possível. Percebam que a dialética são a manutenção dos extremos para que possamos ter, portanto, a energia suficiente para elementos novos. E repetindo, todas as vezes que nós optamos, que o ser humano opta por separar, quebrar essa visão dialética, separar, dizer o que é bonito, o que é feio, o que é certo, absolutamente errado, o branco e o preto, todas as vezes que tentamos nós, humanidade, separar, fracionar, nós temos um problema com a violência, temos um problema com o surgimento da incapacidade de diálogo. E ao contrário, a dialética, a manutenção dos extremos, para que dialoguem entre si, produzindo o melhor, me parece o que é mais viável. E, portanto, a ideia que o Bolsonaro nos trouxe de queremos só o tiro e nada de livros, queremos só violência e nada de livros, tende a rachar, a quebrar a realidade. E de certa forma, ele quer nos dizer que as estantes de tiro estão corretas e os livros é o ruim, é a balbúrdia, é a destruição da moral e dos bons costumes, talvez. Portanto, fica aqui ao refletir sobre essa afirmação, essa ameaça do nosso governante, né? A ameaça dos livros vencerem as armas, ela é uma expressão dessa visão dicotômica, dessa visão separatista, dessa visão ignorante, dessa visão fascista que tende a produzir a violência
o descontentamento, o ódio e, portanto, um enfraquecimento de uma visão cooperativa e fraterna da vida. Portanto, essa notícia não é só algo para se rir, mas é para se observar e compreender o âmago do que está acontecendo na nossa realidade política. Estamos vivendo a tentativa de sermos separados entre sujeitos certos e sujeitos errados. Estamos sendo forçados a nos separarmos entre sujeitos violentos e certos e sujeitos estudiosos e comunistas e, portanto, errados. E é claro que o certo, eu imagino, o mais adequado, é o certo, o mais adequado é essa visão dialética, onde há espaço para todos, para o diálogo, para o conflito bem entendido, para o dissenso e para o consenso, para o branco, para o preto, para o alto, para o baixo, né? E dessa discussão, desses confrontos até, é que surge um novo. É só quando mantemos as diferenças é que há energia suficiente para melhorar a sociedade. Nunca dividir, porque só dividimos para que possamos conquistar. E isso não é nosso objetivo. Abraço e até a próxima.